Nós damos continuidade, então, à nossa série sobre antropologia bíblica e nós estamos pensando sobre os mandatos criacionais. E o mandato, como temos falado, ele é a expressão da nossa vocação, né, da vocação humana. Ou seja, ele revela para que é que Deus nos criou. Nós começamos falando sobre como Deus nos criou, o que é que nós somos. Isso na teologia a gente chama de ontologia, o que a gente é, de fato, né? E aí, ainda na teologia, a gente chama esse para que nós fomos criados de teleologia. Não é teologia, é teleologia, que vem de telos, que significa propósito, finalidade. Então as coisas têm os seus propósitos, as coisas têm a sua finalidade. E a sua finalidade faz parte também da sua identidade, né? Por exemplo, se você pensa num olho. O olho é um órgão do corpo humano e foi feito para enxergar. Se ele não enxerga, ele continua sendo um órgão do corpo humano, mas ele não está cumprindo o seu papel. Então há algo errado ali, algo disfuncional. Da mesma forma, quando Jesus fala, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, ele fala sobre o sal, né? 5 no 6, ele fala sobre o sal da terra, a luz do mundo, né? Lembra? E ele fala assim, se o sal perder o seu sabor, para que ele serve? Senão para ser jogado e pisoteado. Do que Jesus está dizendo? Ele está falando sobre o propósito, a finalidade. O sal continua sendo sal, mas se ele perde sabor, ele não tem o seu propósito. Então, de certa forma, a nossa identidade está conectada também com o nosso propósito. A nossa identidade é o que nós somos e aquilo que nós fomos feitos para ser ou para fazer. E Deus nos criou com um motivo. E os mandatos criacionais são exatamente essa definição ou essa explicação, digamos assim, dessa vocação, desse modo de existir para o qual Deus nos criou. Ou seja, então a vocação seria a nossa identidade em ação. E essa identidade se mostra por meio dos mandatos criacionais. Porque ela vai tratar dessas três dimensões, né, dessas três grandes áreas nas quais nós nos envolvemos constantemente. Na nossa relação com Deus, na nossa relação com o outro e na nossa relação com o mundo, com a natureza, com a criação, com a cultura, como nós vamos pensar um pouquinho hoje. Deus nos criou então para termos com Ele um relacionamento, para termos com outras imagens de Deus um relacionamento e para termos um relacionamento com a criação. Os graus de relacionamento ou a forma como esse relacionamento acontece em cada uma dessas esferas é diferente. Com Deus, nós nos relacionamos nessa identidade de criaturas. Somos criados à imagem de Deus. Deus está acima de nós. No que diz respeito ao próximo, ele está juntamente conosco. Então nós olhamos para o outro e amamos o outro como amamos a nós mesmos. Porque o outro é uma extensão de quem nós somos como seres humanos. Nós somos criados como seres comunitários. E a criação, então, está debaixo. Debaixo não no sentido moral, mas no sentido de domínio. Deus nos fez criaturas debaixo dele. A sua imagem, e juntamente uns com os outros a imagem de Deus, em igualdade. E a criação está, então, sob o domínio humano, ou foi colocada debaixo desse domínio que Deus nos deu como administradores, como vice-regentes, como gerentes da grande loja de Deus, né? Deus nos deu todas essas coisas para cuidarmos. Então nós temos falado sobre isso, desse relacionamento que é espiritual com Deus, baseado na obediência, na comunhão, no descanso, que fala de confiar na provisão de Deus, que fala em adorá-lo, em descansar nele, experimentá-lo, desfrutar dele. Os catecismos antigos, na pergunta que diz qual é o propósito final ou qual é o fim do homem, fim nesse sentido de propósito, né? É de se relacionar com Deus, né? E desfrutar dele, desfrutar da sua presença. Vai ter algumas variações do jeito que ia ser apresentado, mas todos os catecismos falam a mesma coisa. O propósito do ser humano é desfrutar de Deus, ter um relacionamento com Deus. Então isso faz parte de quem a gente é. E é isso que equilibra todo o resto. No nosso último encontro, nós pensamos sobre o mandato social, que fala da nossa relação uns com os outros. E Deus nos fez para que tenhamos comunhão uns com os outros, para que vivamos em cooperação, manifestando os nossos dons e os nossos talentos de maneira a somarmos uns com os outros, a fim de servirmos. Servimos a Deus, servimos uns aos outros, administrando a criação. Então, como eu falei, essas três grandes áreas, Deus, o próximo e a criação, embora a gente possa identificar
áreas diferentes, no final eles fazem parte de um chamado só, que é a vocação, que é manifestar a imagem de Deus. Manifestamos de um jeito para com Deus, de um jeito para com os outros, de um jeito para com a criação. Então a síntese aí dos mandatos é sobre isso. É essa vocação que Deus nos deu, a capacidade que Ele nos deu de termos um relacionamento com Ele, uns com os outros e com a sua criação. Um relacionamento que é de dependência de Deus, que é de amor e igualdade e cooperação com os irmãos, e um relacionamento que é de domínio, expansão e crescimento da criação, que é um pouco do que nós vamos pensar hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do mandato cultural, que é a nossa relação com o mundo, que a gente pode resumir, sintetizar aí em dominar, cultivar e guardar. Vamos pensar um pouco em cada uma dessas extensões, só lembrando então que esses mandatos então estão interligados, sendo que amar a Deus e ter um relacionamento com Deus é a base de tudo. E aí, uma vez amando a Deus, nós conseguimos amar uns aos outros e ter uma vida de cooperação. E essa é a base para que possamos desenvolver o nosso chamado de administração do mundo. Nós administramos o mundo uns com os outros sob o domínio de Deus. Tudo ao mesmo tempo. E quando dominamos, estamos fazendo isso de maneira cooperativa, estamos também cumprindo o mandato social. E quando dominamos a criação, estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então estamos adorando a Deus e estamos numa relação de também mandato espiritual. Então as três coisas caminham lado a lado, estão juntinhas aí, né? Então a síntese dessa ideia de mandato cultural é essa vocação humana de cultivar e governar a criação como representantes de Deus, como a própria imagem de Deus. Isso nessa área de atuação da natureza, da beleza, das ciências, do conhecimento. É Deus colocando na nossa mão, na mão do ser humano, estes elementos para continuar criando. Coisa maravilhosa isso, saber que Deus é criador e nos deu a capacidade de co-criar. Criar a partir daquilo que Ele criou. Deus é o único que cria a partir do zero, do nada. Ele chamou a existência todas as coisas. Mas deu ao ser humano a capacidade de criar a partir das coisas que Ele criou. Como se Ele fosse o dono da loja de tintas, né? Deu todas as tintas, deu quadro, deu pincel, falou agora crie. E a gente cria a partir das coisas que Deus nos dá. E esse chamado, então, do ser humano para o mandato cultural é resumido, uma das palavras que talvez seja mais conhecida dentro da cristandade, como mordomia, que é a boa administração daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Entendendo que tudo vem de Deus e que Deus nos dá a graça de administrarmos. Não é propriamente nosso, é dele, mas nós administramos para ele como seus representantes, como a sua própria imagem neste mundo. Quando a gente pensa, então, nos textos bíblicos, e a gente sempre está voltando aqui para o Gênesis, né? A relação do ser humano com o cosmos fica mostrada aqui em Gênesis 1, 27 e 28, quando Deus diz aos nossos primeiros pais para que eles fossem fecundos, multiplicassem, isso aqui tem a ver com o mandato social, né? E para que eles enchessem a terra e sujeitassem a terra e tivessem domínio para com a terra. Não só sujeitar e dominar, mas fazer isso em toda a terra, se expandir para além dos limites onde eles foram colocados. Aqui Deus já está estabelecendo, antes da queda, o trabalho. Trabalho não é fruto da queda. Salário é fruto da queda. Trabalho não. A gente fazer as coisas esperando o salário no final do mês e às vezes, né, engolindo alguns sapos porque precisa do salário no final do mês, isso é fruto da queda. A dificuldade do trabalho, as dificuldades que o próprio mundo nos impõe, as dificuldades relacionais, as dificuldades na cadeia de hierarquia, tudo isso é fruto da queda. O capitalismo é fruto da queda. Todos os governos humanos, todo o tipo de mentalidade humana, filosofia humana é fruto da queda. Deus nos criou numa posição de administração da sua graça e deste mundo para a glória dele, para o bem de todos nós, não para o nosso egoísmo e para a expansão da criação. Mas depois que veio a queda, aí a gente está se debatendo, né, brigando, às vezes para quem tem um lugarzinho mais aqui, um lugarzinho mais lá, às vezes um puxando o tapete do outro para poder ganhar um pouquinho mais aqui e ali, né? Isso tudo é fruto da queda, mas o trabalho não é fruto da queda. O trabalho não é fruto do pecado. Deus
incumbiu os nossos primeiros pais para que pudessem cuidar, dominar e expandir o jardim. Então, o trabalho acontece antes do pecado, acontece antes da maldição e acontece antes da necessidade de sobrevivência. Parou para pensar nisso? Deus coloca os nossos primeiros pais num jardim com comida à vontade e diz: pode comer de tudo. Então, o trabalho não é apenas algo para subsistência, para sobrevivência. E isso acaba se tornando depois da queda. Que a pessoa fala assim: poxa, se eu pudesse, eu não ia trabalhar. Mas eu vou trabalhar porque senão não vou comer. Então acaba que muitas vezes se coloca numa posição difícil porque sabe que tem contas para pagar, tem situações a resolver. Mas tudo isso é depois da queda. Mas mesmo antes da necessidade de sobreviver, Deus já tinha colocado como uma das nossas características ou como uma das nossas vocações cuidar da boa criação dele. Sujeitá-la e ter domínio sobre ela. Então aqui a gente está falando sobre a expressão da nossa identidade. O que nós somos? Somos seres criados à imagem de Deus, material e imaterial. E isso para um propósito. E que propósito é esse? É essa a resposta que nós encontramos aqui. O propósito de sujeitar a terra e dominar a terra. Depois a gente vai ver como isso acontece na prática. Mas aqui está um bom resumo do que seria isso. E a gente vê essas duas palavras aqui, né? A palavra sujeitar e a palavra dominar. A palavra sujeitar aqui, ó, a palavrinha kabash, ela fala de submeter, ela fala de organizar, ela fala de gerir. A ideia de sujeitar aqui é administrar, é colocar as coisas em ordem, é organizar, tornar habitável, é extrair o seu potencial. É pensar que Deus criou um mundo perfeito, mas não acabado. Para pensar nisso? Deus criou um mundo perfeito, mas não acabado. E Ele nos deu a capacidade de continuar a criar. Deus criou a árvore, mas quem criou os móveis fomos nós. Deus criou os sons, mas quem criou as músicas foram os seres humanos. Então Deus colocou nas mãos do ser humano as capacidades e as potencialidades para que ele pudesse continuar a criar e expandir a criação de Deus. Então, pensar nessa ideia de sujeitar é, primeiramente, pensar em tornar e extrair o potencial destas coisas criadas por Deus. Deus nos deu a capacidade de reconhecer as potencialidades e de aproveitar essas potencialidades para expandir ainda mais as suas características e a sua diversidade. Então aqui a ideia não é de violência, de colocar sob sujeição de maneira violenta. Depois da queda, a sujeição também passa a acontecer de maneira não graciosa, mas imposta. Mas a ideia é de trazer conquista, mas não conquista debaixo de guerra. Simplesmente a ideia de que não tinha guerra, não tinha pecado, não tinha inimigo, não tinha nada disso. A ideia é colocar as coisas no seu devido lugar. Fazer com que as coisas funcionem e funcionem bem. Essa palavrinha, então, é a palavra kabash, que significa, então, desenvolver a criação para que ela cumpra o propósito para o qual Deus a fez. Então, essa palavra, sujeitar, traz essa ideia. A ideia de regência, de administração, de sermos representantes de Deus. E no que isso implica? De que Deus entregou para nós esse planeta bom, que Deus diz mesmo que ele é bom, mas que tem potencial para ser ainda mais ampliado, crescer ainda mais, continuar a se desenvolver. E depois a gente vem para essa palavrinha aqui, que é a palavra domínio, a palavra radá, que fala de domínio no sentido de governo. Domínio, essa palavra muitas vezes é usada para reis. A ideia de governo, nesse sentido, de administração também. Então, organizar e administrar como um governante, como alguém colocado por Deus para reger todas as coisas. E aí o domínio do ser humano, é bom lembrar, nunca é autônomo. Ele é subjugado a Deus. Ele é um domínio que é delegado. Então Deus vai nos mostrar o que fazer com a criação, que é desenvolver e organizar. Fazer com que ela produza ainda mais frutos. E aí a pergunta que fica é como é que nós vamos nos posicionar diante dessa criação? Deus está apontando o caminho para que a humanidade possa usufruir e possa administrar. E aí vem, então, as complicações pós-queda que a gente vai ver em um outro momento.
Mas Deus nos fez originalmente nessa posição de sujeitar a criação e de trazer o domínio para ela. Veja aí algumas palavras que ajudam mais a gente entender. Que o Senhor tomou, o Senhor Deus, que é o ator principal, o Senhor Deus, Yahvé Elohim, tomou o homem, aqui Adão, falando de humanidade, não é o homem só no sentido masculino, né, mas a humanidade, e colocou no jardim do Éden para cultivar e para guardar. Essa é a relação do ser humano com o cosmos. Cultivo e proteção. Cultivar fala de expandir, fala de essa ideia de trazer sentido, de trabalhar com aquilo, de desenvolver, de ampliar. E o guardar, obviamente, fala sobre proteger, manter, preservar. Essas duas coisas. E você já parou para pensar que tudo aquilo que a gente faz como expressão de trabalho, de obra no mundo, vai cair uma dessas duas coisas. Ou a gente está expandindo, ou a gente está preservando alguma coisa. Seja preservando coisas, relações, dados, seja ampliando, criando novas coisas, fazendo mais da mesma coisa, mas para que tenha mais disponibilidade daquela coisa, passando isso para frente, ampliando o alcance dessas coisas, então vendendo essas coisas para que elas tenham mais alcance. Tudo isso fala dessas duas posições, de expandir e de preservar. Aí, de novo, duas palavrinhas que vão ajudar a gente a pensar. A palavra cultivar aqui é a palavra abad, que ela fala de servir, de trabalhar, de desenvolver, de fazer florescer. E é interessante que essa palavra aqui, que é traduzida por cultivar, ela também é usada no contexto de adoração, de servir a Deus. Tanto que em inglês, a palavra para culto é a palavra service, que significa serviço. Em inglês, culto é serviço. Porque elas têm uma raiz muito parecida. Tanto que, quando essas palavras passam para o latim, você vai ver que elas são parecidas. Cultura, cultivo e culto. As três palavras apontam para a mesma coisa. A ideia de expansão sob o domínio de Deus. Óbvio que com o passar do tempo isso vai se secularizando e a gente vai perdendo essa dimensão. Mas adorar a Deus é também servir. E servir é uma forma de adoração. E aí a gente já tira da nossa cabeça essa ideia de vida espiritual e vida secular. Deus não nos criou dessa maneira distinta. Tudo aquilo que nós fazemos é um ato de adoração a Deus ou é um ato de ofensa a Deus. Tudo, absolutamente tudo. O trabalho, as relações, não são só atos religiosos que adoram a Deus. Trabalhar adora a Deus. Desenvolver adora a Deus. Proteger as coisas. Servir pessoas. Nós fomos criados nessa representação de Deus para a organização do mundo que Ele criou. E esse também é um ato de adoração. Quando Moisés ouve a voz de Deus para ir buscar o povo no Egito, né? Lá no capítulo 3 de Êxodo, Deus vai falar que o sinal de que era Ele mesmo que estava falando com Moisés, Ele diz, depois vocês vão voltar para esse monte e aqui vocês vão me adorar. E a palavra aqui é exatamente essa, vocês vão cultuar, é a mesma palavra, é a palavra abad, porque não tem distinção entre trabalho e adoração. Trabalho é um jeito de adorar, ou um jeito de desonrar a Deus. A questão não é o que a gente faz, mas por quê e como. Isso fala muito mais do nosso ato como um ato de adoração a Deus, ou não. Então, cultivar o jardim era uma forma de servir a Deus. Trabalho é também uma liturgia. Trabalho é também culto. Porque a vida com Deus, Deus nos criou para que o adorássemos de maneira integral. O ser humano todo, com a vida toda, em todos os lugares, para a glória de Deus. A forma como a gente faz isso vai variar. Mas o alvo é sempre o mesmo. Tem uma frase, acho que é do Tyndale, se não me falha a memória, do William Tyndale, que ele vai dizer que no que diz respeito às diferenças de trabalho, pregar e lavar a louça tem diferença. Ele diz, mas no que diz respeito a glorificar a Deus, não tem diferença nenhuma. Então, do jeito que se faz é diferente. Mas o propósito, que é glorificar a Deus, não tem diferença nenhuma. O jeito como nós fazemos, o motivo pelo qual nós fazemos. Podemos fazer para a glória de Deus, ou podemos fazer de uma forma a ofender a Deus. Tem uma frase também do Kuyper que ele diz o seguinte: não há 1 centímetro quadrado em
todo o domínio da nossa existência humana, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não diga, isto também é meu. Tudo, todas as áreas da nossa vida. Não há 1 centímetro quadrado sequer em que Cristo, sendo soberano, não diga, isso também é meu. Cada área da nossa vida. Não há um espaço onde Deus está e um espaço onde Deus não está. Há um jeito de nós fazermos as coisas para a glória de Deus e um jeito de não fazermos as coisas para a glória de Deus. Então a ideia é de expandir o domínio do jardim. Lembre-se que Deus cria o mundo, neste mundo há uma região que é chamada de Éden, e no Éden Deus planta um jardim. E lembra que a gente viu aqui no versículo anterior, né? Deus não diz para os nossos primeiros pais, encham o Éden. Ele diz, encham a terra. Não é para ficar no Éden, é para expandir o Éden. É do Éden para tudo. É expandir, é essa expansão. Deus cria este ambiente de provisão, de suficiência, para que a partir dele o ser humano pudesse levar essa glória de Deus por onde quer que ele fosse. Então a ideia aqui de cultivar é essa ideia de expansão, de desenvolvimento. Como eu gosto de dizer, as pessoas às vezes pensam que se não tivesse o pecado a gente estava pelado no jardim até hoje. Né? Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. Tanto que o final é diferente do começo. A gente começa com o jardim, mas termina com cidade. E sempre me chama a atenção as dimensões da cidade citada em Apocalipse, que tem largura igual ao comprimento e igual à altura. E eu sempre fiquei pensando, poxa, mas por que a altura? Se tem uma altura, essa cidade tem uma altura, tem alguma coisa que vai delimitar esse espaço de altura. Será que são prédios? Será que está falando de arranha-céu? Para poder dizer, a cidade vai até o ponto desse prédio mais alto. Por que será que esse espaço quadrado? E pensar que a Bíblia nos fala dessa nova cidade, dessa nova Jerusalém, não como sendo toda a terra. Ela está na nova terra, mas ela não é toda a terra. Porque a Bíblia diz que virão a essa cidade todos os povos e trarão o fruto das suas colheitas. Ou seja, vai ter trabalho na eternidade. E como um ato de adoração, a gente vai levar isso até a cidade do Cordeiro. Novo céu, nova terra, trabalho. Poxa, até na eternidade a gente vai trabalhar. Como eu disse, o problema não é trabalhar. Ou como diz o seu Madruga, o problema não é o trabalho, o problema é ter que trabalhar. Não, o problema não é o trabalho. O problema é que o pecado tornou o trabalho difícil. Tornou o trabalho não mais prazeroso. E às vezes nós não encontramos propósito no trabalho, a não ser dinheiro. Isso é fruto do pecado. Não encontrar vocação. O que é vocação? Voz. Chamado. Não entender que nós fomos chamados para alguma coisa. A gente fala de vocação, já pensa, né? Pastor, missionário. Não, todos nós somos vocacionados. Mas cada um ao seu jeito. Poucos são chamados para pastor, para missionário. Mas todo mundo é chamado para alguma coisa. A grande questão é que, desde a queda, a gente parou de ouvir o que é que Deus nos chamou para ser, para começar a pensar o que é que dá mais dinheiro, estabilidade, retorno, seja lá o que for. E muitas vezes podemos nos submeter a situações que nada têm a ver com a gente, a fim de termos uma vida financeira melhor. Ainda que isso mate a nossa existência interna, né? Coração, a vida com Deus, a vida com a família, porque desde a queda essas coisas não ficam tão claras diante dos nossos olhos. Mas Deus nos fez para cultivar e para guardar. O que é guardar? Preservar, proteger. Você fala assim, mas não tinha pecado. Vai proteger do quê? Bom, é só ver como a história terminou, né? Precisava ou não precisava proteger? Se você parar para pensar, qual foi a estrutura criada por Deus? Se submeter a Deus, ter parceria uns com os outros e subjugar ou dominar a criação. E o que acontece em Gênesis 3? Se submete à criação, briga um com o outro e foge de Deus. Tudo errado. A criatura se prostrando diante de outra criatura e não se submetendo a Deus, fazendo da criatura a voz que guia as suas decisões, não mais a voz de Deus. E desde a queda isso continua acontecendo.
Então aqui nós vemos essa ideia de guardar, de preservar o seu bom estado, manter a coisa funcionando. Essa é a tarefa que é dada depois aos querubins, quando os nossos primeiros pais são expulsos do jardim. Diz o texto que Deus colocou querubins para guardar, chamar, aqui é a palavra hebraica, chamar, para cuidar da entrada, do acesso à árvore. Né? Então, havia necessidade de proteção? Acho que é uma resposta implícita, né? Havia muita necessidade de preservação, de proteção, de conservação. Inúmeras vezes essa palavra é usada para falar sobre guardar a lei, guardar a aliança, guardar o templo, guardar tesouro. É essa a palavra, é essa a ideia, esse guardar, né, de manter. E a criação toda é tratada assim, como esse algo precioso. É interessante também pensar que essas duas palavrinhas, cultivar e guardar, né, abad e chamar, são palavras que são usadas também depois para a ação dos sacerdotes no templo. Eles fariam essas duas coisas. Mais uma vez fazendo aquela conexão entre o Éden e o templo. Né? Então, Adão, e sua humanidade, criada por Deus, tinha tanto esse papel de dominar, ou seja, um papel de rei, quanto um papel de espiritual, de administração espiritual, um papel de sacerdote. Isso tudo, com a queda, é ferido. E aí nós vemos esses ofícios sendo mostrados ao longo da história da criação, rei, profeta e sacerdote, que aponta para Jesus, como o segundo Adão, que é rei, profeta e sacerdote. Aquele que governa, aquele que intermedia Deus para a criação, né? Então, papel sacerdotal, e aquele que, o papel de profeta, né? Que fala de Deus para a criação, e o papel de sacerdote, que fala da criação para Deus, que apresenta a criação para Deus. Foi assim que Deus nos criou, como reis, profetas e sacerdotes. A queda fez essa ruptura. Essa ruptura mostra esses ofícios sendo depois colocados de maneira muito clara, por meio de ofícios, mas que mostra também uma incapacidade tanto dos reis, quanto dos profetas, quanto dos sacerdotes, de manter as coisas do jeito certinho. Né? Pensa em Jonas, um profeta de Deus, mas um profeta fujão, que não tinha o coração no lugar certo para fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Pensa nos sacerdotes. Quantos sacerdotes são mostrados como corruptos na casa de Deus? Pensa nos reis. O melhor de todos os reis, Davi, mesmo ele, avacalhou e avacalhou bonito. E tudo isso aponta para Jesus, o rei, profeta e sacerdote, também chamado de o segundo Adão. Então a ideia aqui de cultivar e de guardar é exatamente esse resumo, essas duas ações que falam da nossa relação com toda a criação. Como eu disse, Deus criou o jardim e disse para encher esse jardim e sujeitar essa terra, expandir esse jardim. Deus cria o ser humano, põe no jardim como um espaço da sua provisão, com um espaço do seu cuidado, da sobrevivência, de potencialidade, diz agora amplia, vai cultivar. Vai cultivar. Onde não tem. Onde não tem planta, você põe planta. Onde não tem árvore, você põe árvore. A gente vê o ser humano dando nome aos animais. Então, cultivando também, ou cuidando também, dos seres biológicos, das criaturas de Deus, nesse habitat que Deus está dando ao homem para gerir e para cuidar. Então é a expansão do jardim para toda a terra, da glória de Deus, da imagem de Deus e do domínio de Deus por meio dos seus representantes. E é isso que a gente chama de cultura. É aqui que nasce a cultura. O que é cultura? Cultura é esse lugar de desenvolvimento. É a criação desenvolvida pelo ser humano sob o governo de Deus. E aí a gente vê várias áreas da cultura. Às vezes a gente pensa em cultura, a pessoa fala, é música, é dança, é teatro. Não, isso também é cultura. Mas cultura é agricultura, é medicina, é engenharia, é arquitetura, tecnologia, direito, educação, economia, linguagem, ciência, culinária, arte. Deus criou a salsinha, a cebolinha, o pimentão, e a gente criou culinária. A gente criou peixe na folha de bananeira. A gente criou cuscuz de milho com bacon. Né? Deus criou os ingredientes. Deus criou a nossa capacidade de conversa, de comunicação. E nós criamos linguagem, poesia, escrita,
mesmo depois da queda, mesmo depois da divisão das línguas. Sujeito, verbo, predicado, isso é coisa nossa. Dá nome, explicar coisas, categorizar coisas. E nós estamos dando nome para as coisas desde então. Não é só dar nome para os bichos, aí a gente criou as famílias, os filos, né? A gente criou as categorias, felino, equino, bovino, a gente vai criando essas coisas todas. Né? Aí a gente olha para o céu e pensa galáxia, planetas, nebulosas, a gente vai dando nome para as coisas, vai trazendo significado, as coisas vão ganhando nome. Essa é a capacidade que Deus nos deu de fazer ciência. Como eu disse, Deus cria as árvores e nós criamos os móveis. Deus cria os minérios e a gente cria as ferramentas. Deus cria a pedra e a gente constrói prédio, constrói casa, constrói ponte, transpassa rios, faz usina hidrelétrica, cria energia, aproveita do potencial hidráulico, eólico, solar. Tudo isso é a expansão dessa cultura que Deus nos deu. Deus criou os sons, nós organizamos, criamos instrumentos que fazem as cordas, as teclas, os barulhos vibrarem de maneira organizada, criamos música. Deus deu a inteligência, nós criamos a ciência. Deus deu as cores, nós criamos a pintura. Deus deu a terra, a gente criou a agricultura. Tudo isso é cultura. É criar a partir da criação de Deus. É ampliar esses potenciais que Deus inseriu na criação. Como eu disse, Deus criou um mundo perfeito e organizado, mas não acabado, não terminado. Por quê? Porque Ele deu a nós a capacidade de continuar a criar. E quando nós criamos, Deus está criando através de nós. Não é à toa que Jesus disse, olha, meu Pai trabalha até hoje. Meu Pai continua trabalhando. E Ele continua fazendo isso através de nós. Cultivando, protegendo, organizando o mundo e a vida. E se a gente entendesse isso, a nossa visão de trabalho ia ser um pouco diferente, né? Onde quer que o Senhor nos colocasse, onde quer que nós estivéssemos temporariamente ou continuamente, se nós entendêssemos que este também é um jeito de glorificar a Deus, que ao cultuar a Deus, eu tenho essa capacidade, esse senso, essa vocação de também cultivar a terra e criar cultura, e manter a cultura, e preservar a cultura, e redimir cultura, isso também é uma expressão de espiritualidade. Então, mordomia vai tratar exatamente disso, essa famosa palavra aqui de ser um mordomo. Hoje em dia essa palavra fica mais difícil de entender, a não ser num contexto cristão, né? Mas antigamente a gente assistia o filme do Batman, aí tinha o mordomo do Batman, lembra? Não lembro como que é, Alfred, né? O Alfred que cuidava das coisas do Batman, sabia de tudo, né? Do carro, da casa, não, nada é dele, é tudo do Bruce Wayne, né? Mas ele administra tudo que está nas suas mãos. A Bíblia nos fala sobre essa ideia de sermos mordomos, né? E aí você pensa em tudo isso, no tempo, nas energias, nos recursos, não só naquilo que vem à sua mão, mas que está ao nosso redor. Se a gente entendesse isso, a nossa relação com a ecologia seria diferente, a nossa relação com o consumo de plástico, de papel, de vidro, reciclagem, tudo isso é espiritual. Quando eu entendo que eu estou preservando o mundo que Deus criou, até a minha separação de lixo orgânico de reciclável é um ato de adoração a Deus. Até não jogar lixo na rua é um ato de adoração a Deus. Porque eu entendo, Deus me deu essas coisas para cuidar. E entender isso muda completamente a nossa relação com as coisas. Por isso que é tão importante nós entendermos por que é que Deus nos criou, para que é que Deus nos criou. Para desenvolvermos, para protegermos, para servirmos. Servirmos a Deus e servirmos uns aos outros com as coisas que Ele criou, sempre para a glória de Deus. Sempre objetivando a glória de Deus. Esse é o nosso alvo final. E qual é o impacto disso tudo, então? Primeiro, o uso consciente das coisas, para a glória de Deus e para o benefício da humanidade. Pensar não só nas coisas materiais, mas pensar nas nossas capacidades, nos nossos dons, nos nossos talentos, nas nossas aptidões. Cada coisa que Deus nos deu, a capacidade de fazermos bem. E também as nossas debilidades, de pensar as coisas que nós não sabemos fazer bem. Para que a gente possa pensar, eu preciso de gente que faça isso bem. E é tão lindo pensar nisso, que Deus não nos deu a capacidade de fazer todas as coisas, mas nos deu a capacidade de fazer alguma coisa. E que isso que Ele nos deu serve a alguém. E aquilo que esse alguém faz
me serve. E essa deveria ser a nossa relação, de abençoar e ser abençoado. Isso vai depois para dentro da igreja, dentro dos dons espirituais, para servir, para o crescimento espiritual. Mas aquilo que é espiritual é só um reflexo daquilo que devia ser integral. Não sirvo só aconselhando, orando, falando a palavra de Deus. Eu sirvo fazendo um café e trazendo para o estudo. A gente ficar com a barriga mais quentinha no momento do friozinho. Né? Eu sirvo organizando isso, aquilo, cuidando de uma pessoa, ligando para uma pessoa, recebendo bem uma pessoa. Cada área da nossa vida, tudo isso é uma forma de expressarmos a glória de Deus. Isso fala da nossa vocação. Esse é o conceito bíblico de vocação, que vem de vocare, né? de falar, de chamado. Todos nós fomos chamados, como eu disse, para alguma coisa. Vocação não é algo que é só religioso, não. Todo mundo foi chamado para servir. Pedro fala sobre isso na sua primeira carta. Cada um use o dom que recebeu para servir os outros. Aqueles que são chamados para falar, que falem de acordo com os oráculos de Deus. Aqueles que foram chamados para servir, sirvam com as forças que Deus dá. Ele está falando de duas categorias, mas de um propósito só: servir outros para a glória de Deus, manifestando a glória de Deus, abençoando pessoas para a glória de Deus. Então, uma pergunta que seria interessante de fazer: no mundo onde não houvesse dinheiro, não tem dinheiro, será que você faria o que você faz hoje? No mundo em que não houvesse dinheiro, será que você faria o que faz hoje? É uma forma de pensar sobre vocação versus salário. De novo, desde a queda, essas coisas são mais difíceis da gente equalizar e de equilibrar. Mas Deus nos chamou para estarmos sensíveis aos dons e talentos que Ele mesmo nos deu, a fim de servirmos outra pessoa. Né? E é bom pensar também que nem mesmo aquele que não conhece a Deus, ele deixa essa dimensão da vida. Nós temos a imagem de Deus. Todo ser humano, nascido de novo ou não, a imagem de Deus está em nós. Desde a queda, distorcida pelo pecado, obviamente. Mas essa imagem todo ser humano ainda carrega, de forma que nós continuamos administrando o mundo. Bem ou mal, amando a Deus ou não amando a Deus. Continuamos gerindo o mundo dado por Deus nas nossas mãos. Então, por meio da graça comum, mesmo gente que não ama a Deus, continua servindo a humanidade e, de alguma forma, glorificando a Deus, mesmo sem querer e mesmo sem saber. Estão glorificando a Deus. A partir do momento em que estão colocando em ação a sua própria existência. Esse é um ato de adoração. Às vezes silenciosa, às vezes contra gosto, né? Sem vontade de servir a Deus, sem vontade de glorificar a Deus, às vezes negando a Deus. Mas os seus atos, de alguma forma, mostram esse potencial que Deus colocou em cada um de nós para essa administração. E se fazemos isso sem consciência, e quando temos consciência, será que não deveríamos fazer ainda melhor, ainda com mais alegria, ainda com mais intencionalidade? Então, uma coisa é a estrutura das coisas. Outra coisa é a direção que nós damos a elas. Então, Deus colocou na sua criação, nos seus seres criados à sua imagem, essa estrutura capaz de construir, de proteger. Agora, a direção que nós damos para essas coisas, ou a motivação que nós imprimimos nessas coisas, aí essa é uma outra história. Podemos fazer as coisas certas pelos motivos errados. Podemos fazer as coisas que ajudam por motivos egoístas. A questão não é só o que se faz, mas o porquê é que se faz o que se faz. É isso que Jesus vai, em todo o tempo, ficar apontando quando ele fala com os religiosos, com os fariseus. Né? Vocês fazem tudo certinho do lado de fora, mas o coração está do jeito errado. Jesus não só corrige as coisas que fazemos, mas as motivações que estão por trás das coisas que nós fazemos. Porque Deus nos fez para a sua glória e aquilo que fazemos deve refletir essa glória. Em segundo lugar, dentro desse impacto que nós podemos perceber quando entendemos isso na nossa vida, é essa não separação entre vida com Deus e vida profissional. Isso não tinha para Adão. Adão fala assim, Deus, dá licença aqui que agora eu vou para minha vida secular. Não tinha isso. E não tem isso para nós. Esse trabalho de cuidar e de manter, ele serve para abençoar também. Né? Não é só para o patrão. O nosso patrão é Deus. E Paulo fala sobre isso, né? Quando ele vai falar sobre patrões e empregados e patrões.
Ao falar da relação de empregado para com o patrão, ele diz: façam as coisas como se estivesse fazendo para Deus e não para homens. Isso ajuda também a equilibrar o coração, principalmente quando o patrão não é lá muito bom. Não estou fazendo para ele, não estou fazendo para ela, estou fazendo para a glória de Deus, estou servindo gente, estou servindo pessoas. Né? Isso tira os nossos olhos simplesmente do contra-cheque, do patrão, da necessidade de subir da carreira. Não, essas coisas vão acontecendo como consequência. Mas a motivação última é trazer glória para o nome de Deus. Né? E por último desse impacto aqui, a nossa tarefa última, através do trabalho, é manifestar a glória de Deus. Tem uma ilustração, talvez você já tenha ouvido, não sei se ela é real ou se é só uma ilustração mesmo, que falam que o presidente americano, John F. Kennedy, na época que os Estados Unidos estavam naquela corrida espacial, né, para ver quem ia chegar na Lua e tudo mais, ele foi fazer uma visita à NASA e chegou ali e viu aquelas pessoas e começou a conversar com elas, né, e os engenheiros e tal, e ele foi perguntando: o que você faz aqui? E a pessoa: eu sou engenheiro, faço isso, faço aquilo. E diz que nesse relato tinha um indivíduo com um esfregão na mão, né, que estava limpando o chão. E dizem que o John F. Kennedy pergunta para ele assim: e você? O que você faz aqui? E ele disse: eu estou ajudando a colocar o homem na Lua. Ele não disse: eu estou limpando o chão. Ele não disse: eu sou faxineiro. Ele disse: eu estou ajudando a colocar o homem na Lua. O jeito é diferente dos engenheiros, né, dos astronautas e de toda a galera da organização. Mas ele entendeu que existe um propósito para além do trabalho. E ele entendeu: o que eu estou fazendo é algo maior do que simplesmente aquilo que as pessoas veem que eu estou fazendo. Transpondo isso para a nossa vida com Deus, entendendo que aquilo que nós fazemos não é só para o nosso sustento digno, não é só o meio pelo qual Deus traz à nossa vida aquilo que nós precisamos para nos sustentar, ou na nossa administração da vida, da casa, dos filhos, do nosso espaço, o espaço que Deus nos confiou para cuidar, de varrer a calçada, de tirar as folhas da nossa árvore que cai na casa do vizinho e administrar bem também a limpeza. Né? Tudo isso, de alguma forma, precisa glorificar a Deus. E a gente precisa entender que esse é um jeito de esse alvo final ser estabelecido. Né? Assim como esse faxineiro com uma visão além do alcance. Né? E se eu estou ajudando a colocar um ser humano na Lua, a gente pode dizer: o que você faz? Qual que é o seu trabalho? O meu trabalho é glorificar a Deus. Como eu faço isso? Eu faço isso assim, 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 assim. Mas o meu trabalho é glorificar a Deus e é servir pessoas, administrando a criação que Deus colocou nas minhas mãos. Óbvio que existem desafios. E o primeiro desafio é essa relação consciente e equilibrada com a vida. Uma relação que não é danosa, que não é apenas exploratória, que não é de destruir. Foi aqui que eu disse. Ecologia devia ser uma coisa que a gente se preocupa. Não pelos mesmos motivos que a maioria dos defensores da ecologia fazem, mas por entender que o mundo criado por Deus é um mundo que nós devemos administrar. O uso correto da água, da energia, tudo isso. Não é só para ter uma conta de água mais barata, uma conta de luz mais barata. Não, entender todos os recursos. Quando eu os administro bem, eu estou sendo um bom mordomo das coisas que Deus me deu para fazer. O meu tempo, as minhas energias, os meus dons, a minha família, o meu ciclo de relação social, as pessoas que eu tenho influência. É para pensar que existem pessoas que você tem influência que eu não tenho e que eu nunca vou ter. E que ali, neste lugar, você tem a prerrogativa de manifestar a graça de Deus nestes ambientes. Então, os nossos ciclos de amizade, a nossa influência, as nossas capacidades, tudo isso são coisas que Deus colocou na nossa mão para que nós pudéssemos administrar como bons mordomos, como regentes. Né? Pensa no José, no Egito. O que o José fazia? Ele administrava as coisas na casa de Potifar, primeiro. Né? Depois ele começou a administrar as coisas na cadeia. Nada era dele, mas ele administrava bem. E Deus foi pegando, né, o fiel no pouco, até que colocou ele no muito. Depois ele passou a administrar todo o governo do Egito, a potência do mundo conhecido. Mas nada disso era dele. Mas ele usufruía, ele aproveitava, ele desfrutava e ele geria. Essa é a ideia de alguém que é um mordomo, que entende: não é meu, mas está nas minhas mãos para que eu possa administrar.
Isso fala de vocação. Isso fala de tudo na nossa vida, né? Da tecnologia, dos recursos, do tempo que a gente está vivendo. Já parou para pensar nisso? As capacidades que a gente tem hoje, que outras gerações não tiveram, o acesso que a gente tem. Eu falei aqui em uma das ministrações que eu faço parte dessa comissão acadêmica que avalia candidatos ao pastorado, e gente, não tem desculpa hoje para não estudar. Quanta coisa à disposição, sabe? Coisa de graça na internet, livros, muita coisa boa. A gente não tem desculpa. Ah, eu não entendo a Bíblia, eu não consigo ler. Poxa, hoje a gente tem aplicativo que lê a Bíblia pra gente, na linguagem que a gente quiser. Aí eu não consigo entender, tem gente explicando a Bíblia em tudo quanto é canto. Uns explicando bem, outros nem tanto, né? Tem de tudo. Então nós vivemos num tempo em que temos muito acesso. E isso também é algo a ser gerido. E não usar bem esses recursos é um jeito de desprezar as dádivas que Deus nos deu. As dádivas que Deus deu para a nossa geração. Sabe, eu vi um vídeo de um rapaz que se converteu, já idoso, que ele dizia que o sonho dele era aprender a ler para poder ler a Bíblia. E ele agarrava a Bíblia, e ele beijava aquela Bíblia. Né? E até que alguém deu para ele uma coisa para ouvir a Bíblia. Né? E para ele foi o máximo. Mas o sonho dele era aprender a ler para poder ler a Bíblia. Né? E às vezes a gente sabe ler e não lê. A gente tem a Bíblia para ouvir e não ouve. A gente tem a Bíblia explicada e não aproveita. Tem livros muito bem escritos e às vezes não lê. Às vezes gasta R$50 num McDonald's, mas não gasta R$30 num bom livro cristão para se alimentar da palavra de Deus. Né? Então, assim, são coisas que falam da nossa administração. E isso, de novo, ou glorifica a Deus, ou não glorifica a Deus, para falar o mínimo. Né? Então, essa relação é equilibrada, consciente. Segundo, o limite também de não se tornar um servo da criação. De não servir, como diz Romanos 1:25, adorar e servir a criatura no lugar do Criador. Servir a beleza, servir a fama, servir o dinheiro, servir a carreira. Né? São formas de nós lidarmos com as mesmas coisas com um coração completamente diferente. Uma coisa é cuidar, é administrar, outra coisa é idolatrar. Né? Não é pra você sair abraçando árvore por aí, né? Vamos abraçar a árvore, vamos beijar a baleia. Não é. Ok, vamos preservar, né? Vamos amar, vamos servir, mas servir a Deus, adorar a Deus e não as coisas criadas por Deus. A gente vive hoje uma relação humana, óbvio que eu estou falando de maneira ampla, geral, né? Em que as pessoas estão trocando relações humanas por relações com animais. No sentido de o tal dos pai de pet, né? Pai de pet, pai de planta. Né? Não que seja um problema ter pets e cuidar de plantas, não é isso. Mas pessoas que dizem, não, eu prefiro muito mais animais. Eu gosto mais de cachorro do que de gente. Né? E aí passeia com o cachorrinho no carrinho de bebê, gasta rios de dinheiro. E às vezes gente passando necessidade por perto. Às vezes gente da família passando necessidade. Às vezes pai e mãe sendo negligenciado e o indivíduo gastando rios de dinheiro com o animal. É uma total inversão dos valores. Das pessoas que estão cada vez menos se preocupando com gente e mais com aquilo que vai ficar. Que a traça e a ferrugem corrói. Não só coisas, mas animais, uma imagem, uma fama, likes, visualizações. Dão mais valor para certos tipos de coisas do que para aquilo que nós somos feitos para ser. Então nós temos um limite. Né? O limite é sempre a Deus. Servimos a Deus, servindo pessoas, cuidando da criação. Né? E aí, por último, não trabalhar de maneira egoísta. Né? Nem para mais, nem para menos. Né? Não tendo só a gente como o padrão, aquele que faz o mínimo possível, sabe? De maneira medíocre, olhando só para si
eu estou nessa, eu vou fazer o mínimo. Não, essa não é a minha função. Não estou aqui para isso. Às vezes uma coisa simples. Não estou aqui para isso. Fazendo o mínimo possível. Só para não ser mandado embora. Ou só para não morrer ninguém. Né? Mas fora isso, não conte comigo. Então tomar muito cuidado para não olhar só para si, mas o quanto isso também vai abençoar outros, o quanto isso vai ampliar de alguma forma dignidade na vida dos outros, acesso na vida de outras pessoas. Né? Então esse cuidado de ser sempre excelente naquilo que a gente vai fazer. Né? E esse desafio se estende também para a próxima geração. Como é que nós estamos deixando isso para a próxima geração? Sejam os nossos filhos, sejam aqueles da próxima geração que estão ao redor de nós, o que a gente ensina. Né? Quando a gente fala coisas do tipo, olha, estude e tenha a profissão que mais dá dinheiro. A gente está apontando para além do propósito e simplesmente às vezes pensando no retorno. Dinheiro é importante? Obviamente é importante. No mundo no qual nós vivemos é importante. O problema é quando nós tiramos toda a carga de valor, de chamado, de potencialidade e trocamos tudo isso, toda essa ideia que nós chamamos de vocação, por uma vida de consumo. Viver mesmo é ter o máximo de coisa possível, do bom e do melhor. Isso é viver. E aí você vê ao nosso redor gente no alto das coberturas, duplex, triplex, cheio de coisa, dando cabo da vida porque fala isso aqui não tem sentido nenhum. Porque é muito mais do que coisas. Coisas são boas, são importantes. E Deus nos deu a graça de termos coisas e desfrutarmos dessas coisas. O problema não é ter coisas. O problema é quando as coisas nos têm. É quando essas coisas são as pelas quais eu vivo, me oriento e conduzo tudo o que eu faço. E é um desafio. No mundo consumista que a gente vive, apontar para as próximas gerações um caminho de propósito, de vocação, para além de um caminho de consumo. Que o Senhor nos ajude a fazer isso. Né? Então, nosso relacionamento com a cultura vai tratar exatamente dessa ideia de expandir, de cuidar, de cultivar e de representar a Deus, servindo os nossos semelhantes e administrando toda a sua boa criação. Diante da cultura que nós temos aqui ao nosso redor, cultura brasileira, cultura paranaense, cultura londrinense, né? Cultura humana, nós temos três posturas que nós podemos e precisamos intercalar entre elas na nossa relação com a cultura. Existem certas coisas da cultura que a gente apoia. É isso, faz isso, repete isso, endossa, faz parte. Ainda que quem criou isso não foi alguém que criou para a glória de Deus. Mas a verdade é verdade na boca de quem for. E a mentira é mentira na boca de quem for. Então há certos elementos da cultura que a gente repete, que a gente apoia, que a gente produz, que a gente reproduz. Há outros aspectos da cultura que a gente antagoniza. A gente se coloca contra. A gente diz, não, isso não. Isso não faz parte da boa criação de Deus. Isso não faz parte da boa postura que eu tenho que ter diante da cultura. Então, a gente apoia, ou a gente antagoniza, ou a gente altera. Uma palavra que as pessoas gostam muito de usar dentro das igrejas. Redime. Redimir os espaços. Redimir a cultura. Redimir festas. Redimir momentos. Enquanto uns estão dizendo que assistir o jogo da Copa numa igreja é a expressão do pecado, a gente redime isso para poder ser um momento de comunhão, de diversão, de celebração da vida, de estar mais perto, de crescer nos relacionamentos. Então, há coisas da cultura que a gente apoia e recebe, há outras que a gente antagoniza, se põe e diz não, isso não é certo. E há outros que a gente altera. Não está de todo errado, mas também não está de tudo certo. Então, a gente põe a mão e a gente melhora. Né? As coisas estão aí para ser usadas. A cultura está aí para a gente aproveitar, mas não sem sermos criteriosos. A internet não é um pecado em si. As tecnologias não são um pecado em si. Agora, o jeito como a gente usa pode ser ou pode não ser. Então, a gente pode alterar, pode redimir o uso da cultura, da arte, da música, do teatro, da economia, da política, todas as áreas.
Nós precisamos é de gente que tem essa mentalidade no pequeno, no micro, para que, se o Senhor nos permitir, possamos chegar no macro com a mesma fidelidade de José na casa de Potifar, na cadeia e coordenando todo o Egito. Que o Senhor nos faça bons mordomos dentro daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Todos nós recebemos alguma coisa nas mãos. Seja 5, seja 3, seja 1. Todos recebemos talentos. A grande questão é o que a gente faz com isso que a gente recebeu. Porque nós todos fomos chamados para termos uma relação com Deus, de obediência, descanso, de comunhão, uma relação uns com os outros, de cooperação, de parceria, de serviço e uma relação com as coisas, cultivo, proteção e domínio, gerenciamento, como reis e rainhas do Senhor nesse mundo. Que o Senhor nos ajude a viver essa verdade. Em nome de Jesus.